Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe tua vida neste dia. Uma boa noite aos meus amigos e amigas do Facebook. Nós estamos aqui neste dia para poder, mais uma vez, estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus ministrou no nosso coração. Eu gostaria de ter feito hoje de tarde essa live, mas acabei não conseguindo fazer e agora eu decidi fazer. Para liberar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, uma palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus é aquele que tem todo o poder e Ele pode mudar a realidade que nós estamos vivendo neste exato momento. Jesus pode mudar o teu choro e alegria. Jesus pode secar dos teus olhos todas as lágrimas. Lá em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala que Jesus, Ele irá secar todas as lágrimas dos nossos olhos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que nos ama. Jesus nos ama a tal ponto de ter entregado a própria vida para morrer por mim, para morrer por você. As pessoas pensam que mataram a Jesus simplesmente. Jesus se entregou, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus diz que Ele daria a vida pelas suas ovelhas. Ele daria a vida por mim, por você. Ele daria a vida até mesmo por aquelas pessoas que não o aceitam, mas que se decidirem se arrepender e tomar essa decisão de seguir, Ele vai estar de braços abertos também. E Jesus, Ele nos criou para um propósito, queridos, aqui nesta terra. Um propósito de sermos vencedores. Aqui no Evangelho segundo João, escreveu capítulo 15, no versículo 16, eu gostaria de estar meditando com vocês num versículo, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Antes de eu entrar nesse versículo, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo nas suas redes sociais, que você curtisse, comentasse. Se você for abençoado por esta palavra que eu vou ministrar, que você passe essa palavra para mais pessoas, para que mais pessoas também elas possam ser abençoadas por Deus. A palavra de Deus, queridos, ela não volta para Ele vazia. Então toda palavra que for liberada aqui nessa noite será uma palavra de bênção para a tua vida, para a tua família. E então que não fique só em você essa palavra, que mais pessoas possam escutar. Seja um canal de bênção para mais pessoas compartilhando este vídeo. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor ele diz assim: Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e eu vos chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Eu vos escolhi, Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia que nasceria alguém chamado Pedro, Tiago, João, antes mesmo dessas pessoas nascerem, e que essas pessoas já seriam escolhidas por Ele. Jesus ele escolheu você antes mesmo de você nascer. Jesus já sabia o teu nome, Jesus já sabia até a idade que você chegaria, Jesus sabia e sabe a família que você tem. Jesus ele sabe de todas as coisas. E esta palavra aqui ela fala muito forte ao nosso coração, porque Deus ele nos escolheu com um propósito, que é sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, queridos, ele fala que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece chama-se Jesus Cristo. Então, quando Jesus está dizendo aqui que Ele nos escolheu, Ele está dizendo que Ele nos escolheu para que nós viéssemos a ser mais do que vencedores nessa terra. Por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus sendo o maior dos vencedores que passou por esta terra. Jesus ele chega a dizer, eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo. Então, o mundo, muitas vezes, queridos, ele nos apresenta vários desafios. Há desafios nessa vida. Nós vamos precisar passar por esses desafios, nós vamos precisar passar por esses percalços,
por esses montes, muitas vezes, que vão se levantar contra nós. Sabe, queridos, nós estamos nessa terra aqui, nessa terra nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade. Nesta terra aqui, muitas vezes, nós vamos ter situações aonde nós vamos pensar que estamos sozinhos, que ninguém vê o que nós estamos passando, que nós estamos numa luta sozinhos. Mas a verdade é que a Bíblia está falando aqui, o Senhor Jesus está dizendo que Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, não tem como nós sairmos derrotados aqui. Não tem como nós perdermos uma batalha. Nós podemos perder uma batalha, mas a guerra jamais. Uma guerra, ela é travada em várias frontes e há diversas batalhas dentro de uma guerra. Mas o que vai definir se a pessoa venceu ou não é no final desta guerra, ela chegar lá no final e dizer: olha, os meus inimigos caíram, eu venci, eu ultrapassei, eu conquistei, eu perdi alguma batalha pelo caminho, mas lá no final a guerra ela foi vencida, porque o importante, queridos, que nós temos que ter no nosso coração é que nem todas as batalhas da vida serão vencidas por nós, mas a guerra, Jesus nos garante que nós já saímos dela vencedores em Cristo Jesus. Então eu não sei o que tu está passando neste dia, eu não sei qual é o problema que tu está enfrentando, eu não sei qual é o inimigo que se levantou contra você. Talvez o teu inimigo seja um grande gigante, aos teus olhos você olha para ele e você pensa que humanamente você não vai conseguir vencê-lo, e humanamente, meu irmão, minha irmã, você não consegue realmente, porque há inimigos que se levantam contra nós, e nós não podemos pensar que nós temos poder em nós, o poder é de Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não podemos ignorar as astutas ciladas do inimigo. Nós não podemos ignorar os ardis do inimigo, porque o inimigo, ele é esperto. O inimigo, ele sabe como nos atacar. O inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde talvez nós tenhamos alguma brecha para ele entrar e atacar aquela brecha ali, e nos atacar consequentemente. Mas, porém, quando nós conhecemos a Jesus, e você conhece a Ele, porque você foi escolhido por Ele, Ele vai atacar você. Mas Jesus, o Senhor Jesus, é Ele quem vai te fortalecer, é Ele quem vai estar na tua frente, é Ele que vai fazer com que o inimigo venha retroceder. Porque toda a vitória que nós temos, queridos, nós não temos em nós mesmos, nós temos em Jesus. Todas as lutas que nós enfrentamos, nós vamos vencer se nós crermos em Jesus. Este versículo aqui na parte B fala que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos dará. Então o segredo da gente conquistar, o segredo da gente vencer, o segredo de nós prosperarmos essa terra, é nós entendermos que Jesus nos escolheu. Você não é qualquer um, você não é qualquer um, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou por um propósito. Jesus te escolheu para ser mais do que vencedor nesta terra. Jesus te escolheu para você viver o melhor desta terra, para você ter o melhor desta terra. E esta, meu irmão e minha irmã, é uma grande verdade que tem que estar no nosso coração. E nós fomos criados para viver e ter o melhor desta terra. A Bíblia diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Aqui a palavra está dizendo sobre nós obedecermos os mandamentos de Deus, nós seguirmos os mandamentos de Deus, seguirmos as instruções que Ele nos dá. E nós, seguindo as instruções que Ele nos dá, obedecendo aos mandamentos dEle, nós vamos comer e beber o melhor desta terra. E nesta terra, queridos, nós temos que entender uma coisa: as lutas elas vão vir, é normal. As dificuldades elas vão aparecer, é normal. Só vence quem luta. Só pode dizer que venceu quem luta. Só pode dizer que conquistou quem enfrentou uma batalha pela frente, quem enfrentou uma guerra pela frente. É por isso que muitas vezes as pessoas elas vêm para mim, elas reclamam muitas vezes dizendo assim: mas pastor, eu não entendo por que eu só passo lutando, por que eu passo só passando por problemas. E eu digo para essas pessoas sempre a mesma coisa. Eu digo: meu irmão, minha irmã, se você está no meio da luta, se você está no meio da guerra, da dificuldade, glorifique a Jesus, agradeça a Jesus. Porque se você está lutando é porque você está vivo. E a vitória vai ser sua, no final vai ser sua. Meus amados irmãos, não tem como nós sairmos derrotados em uma guerra, em uma batalha,
ao qual nós temos Jesus à nossa frente. Não tem como, irmãos. Olha, coloque no teu coração isso que eu estou falando. Eu estou ministrando aqui debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou liberando essa palavra profética sobre a tua vida. Não tem como você sair derrotado nas lutas que você está enfrentando, se você estiver firmado na rocha, que é Jesus. Eu gostaria de cumprimentar os amados irmãos que estão aqui conosco, a irmã Rosane Machado, lá de Panambi, a irmã Cleusa, lá de Rosário do Sul, Deus abençoe. Pastor Sandro Mendonça, Pastor Sandro Flores, Deus abençoe, meu amigo. Que o Senhor abençoe tua vida e teu ministério, aí em Rosário do Sul, tua família. Os demais irmãos também que estão por aqui, que eu não estou enxergando agora, quem está online, eu sei que tem mais pessoas, mas eu não estou conseguindo ver o nome. Que Deus abençoe todos vocês. Então, queridos, não tem como nós sairmos derrotados numa batalha que nós temos Jesus à nossa frente. É uma palavra profética para a tua vida. Jesus te escolheu para você ser mais do que vencedor. Agora, pastor, o diabo pode me derrotar? O diabo, ele pode me derrotar? O diabo, queridos, ele foi derrotado por Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus lá na cruz, ele pisou a cabeça do inimigo. Lá na cruz, Jesus botou o seu pé em cima do pescoço do inimigo e disse, olha, você não tem mais poder, você não tem mais autoridade. Porém, nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos de uma guerra, de uma batalha que nós estamos enfrentando, nós temos que entender que nós mesmos podemos abrir a porta para o inimigo entrar na nossa vida e nos derrotar. O diabo por si só, pela própria força dele, ele não tem mais poder para nos derrotar, porque Jesus nos garante a vitória. Porém, se nós abrirmos a porta para ele, se nós dermos permissão para ele entrar na nossa vida, então ele vai poder nos derrotar, porque há uma legalidade da minha vida e da tua vida. Então a luta ela vai ser vencida em Jesus, mas eu tenho que fechar as legalidades do diabo na minha vida. Eu tenho que fechar as brechas. Sabe, é que nem um muro, né? O muro ele é feito de uma parede, toda ela fechadinha. Não pode haver nenhuma ranhura, não pode haver nenhum buraco, nenhuma brecha, porque se no muro forem deixadas várias brechas, ranhuras, aquilo ali com o tempo vai enfraquecer aquele muro. E vai acabar que mais cedo ou mais tarde há uma grande chance daquele muro ruir e cair. Então a vida do homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, é a mesma coisa. O diabo por si só, ele não pode nos derrotar se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus. Porém, se nós abrirmos brechas, se nós dermos legalidade para ele, através de atitudes, através de atos, através do pecado, através daquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, mas que muitas vezes nós mesmo assim cometemos, porque nós temos que entender, queridos, que nós vivemos nesta terra, e nesta terra nós somos seres humanos. É que nem o pastor aqui colocou, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a chave do segredo aqui é sujeite-se a Deus. Ou seja, se eu sei que mentir é errado, então eu não vou abrir essa brecha para o diabo entrar na minha vida. Eu não vou ser uma pessoa mentirosa. Se eu sei que roubar é errado, eu não vou abrir uma brecha para o diabo nessa área. Se eu sei que ser desonesto com um irmão, com uma irmã, com alguém é errado, eu vou fechar essas brechas na minha vida. Porque daí eu vou estar me sujeitando à vontade e aos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que quando eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo e ele fugirá de nós. Agora o interessante é, queridos, que nas batalhas que nós enfrentamos, nós temos que entender uma coisa. O diabo, muitas vezes, ele é apresentado como um leão que está ao nosso derredor. O leão, ele é alguém que ele caça, mas ele não ataca de primeira. O leão, primeiro, ele vê a oportunidade certa. Sabe como é que o leão ataca uma presa? O leão não ataca a presa mais forte. O leão, quando ele está olhando, observando uma manada de búfalo, ou seja, qualquer outro animal para ele atacar, para ele matar, ele observa aquele animal que é fraco, aquele animal que já tem algum defeito. Geralmente são os animais bem velhos, mais velhos, que a locomoção já não é tão boa, que já não conseguem correr muito, ou se não, os animais mais novos, bem novinhos, que também são mais frágeis. O diabo, ele é assim. O diabo, muitas vezes, ele vai estar ao nosso redor, observando, ao nosso derredor, observando, tentando achar alguma fraqueza em nós,
tentando achar algo aonde ele possa entrar. Mas, porém, se a nossa vida estiver coberta pelo sangue precioso do Senhor Jesus, se nós estivermos reparados as brechas, se nós estivermos obedecendo a Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo a sua palavra, nos desviando de todo o mal, a Bíblia diz que o maligno, ele não nos tocará. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus criou você e Deus escolheu você para você ser mais do que vencedor nessa terra. Não aceite menos que isso. Não aceite ser menos do que vencedor. Você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Nessa terra você nasceu para conquistar. Nessa terra você nasceu para dominar. Nessa terra você nasceu para prosperar. Nessa terra você nasceu para influenciar pessoas para o bem. Nesta terra você nasceu para levar pessoas ao reino de Cristo, para ganhar pessoas para Jesus. O que Jesus tem para você nessa terra é o melhor que você pode pensar. A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, o homem nem imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Está com um problema de enfermidade? Jesus é a cura. Está com um problema no casamento? Jesus é a restauração. Está com um problema na família? Jesus é o conserto. Está com um problema no trabalho? Jesus é aquele que provê. Sabe, Jesus ele quer que nós venhamos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que nós venhamos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos um casamento abençoado quem é casado. Ele quer que nós tenhamos uma família abençoada. Ele quer que nós tenhamos uma saúde abençoada. Ele quer que nós tenhamos um trabalho abençoado. Ele quer que nós venhamos a cumprir a vontade dele aqui nessa terra da melhor maneira possível. Para que quando nós chegarmos lá no fim, nós sermos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, ele disse, olha, eu corri a carreira. Eu combati o combate. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, a carreira que eu enfrentei, as lutas que eu enfrentei, as dificuldades que eu enfrentei, as batalhas que eu enfrentei, por todas elas eu passei. Aí lá no final ele diz, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Tem pessoas que querem vencer, mas não querem lutar. Tem pessoas que querem cantar a vitória, mas não querem enfrentar as lutas. Tem pessoas que querem vencer na vida, mas são pessoas medrosas. São pessoas que no primeiro embate, são pessoas que no primeiro problema, elas já ficam de cabeça baixa, elas já ficam chorando, elas já se acomodam, elas já dizem, não, mas tá bom, até aqui eu fui, agora eu não preciso andar mais. Não, querido, continue caminhando. Vença uma luta hoje, se você levantar outra amanhã, vença aquela e vá vencendo até você chegar lá no final e ser como o apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo disse, eu corri a carreira, eu combati o combate, eu guardei a minha fé. Agora, a coroa da justiça está preparada para mim e para aqueles que também vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Correr a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. Então, sabem, amados, esta palavra aqui é uma palavra profética para vocês. E guardem isso no coração de vocês. Vocês foram escolhidos para serem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, mas pastor, tá difícil, mas a Bíblia diz, queridos, lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor Jesus Cristo. Quem fortalece a tua força é o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pastor, eu tenho me sentido muito fraco. Que bom que você está se sentindo fraco. Que bom que você está se sentindo fraco, meu querido. Porque a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte em Jesus. O grande problema muitas vezes de nós perdermos batalhas é que nós nos sentimos fortes, não em Jesus, mas fortes na nossa própria força. Nós pensamos, não, eu consigo, eu posso, eu faço, eu vou. E é nesse momento que nós caímos. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o fraco, ele é forte em Jesus. Então, quando eu estou fraco, mas eu estou agarrado na palavra de Deus, eu estou agarrado nas promessas de Deus, eu estou obedecendo os mandamentos de Deus, então eu vou ser forte nele. E eu vou ter certeza absoluta que eu irei vencer. Indiferentemente daquilo que vai acontecer, indiferentemente do problema, da luta, da adversidade. Ah, mas pastor, o meu problema é grande, o meu problema é enorme. Pois é, mas o teu Deus é maior. Diga isso para você agora, nesse momento, o teu Deus
Ele é maior do que tudo. Sabe, quando o povo de Israel foi guerrear com os filisteus, lá a Bíblia diz que durante 40 dias um filisteu, um gigante, chamado Golias, ele ia afrontar os exércitos de Israel, dizendo, olha, se há algum guerreiro de vocês aqui, que venha aqui e guerreie comigo. Não vamos não vamos guerrear exército contra exército. Venha o melhor guerreiro de vocês e guerreie comigo, lute comigo. E se eu perder, nós vamos ser escravos de vocês. Agora, se vocês perderem, vocês vão ser nossos escravos. E no meio daquele exército todo de Israel, não houve um guerreiro que se levantasse. Nem mesmo o rei Saul, que era guerreiro, que lutava, que tinha armadura, que tinha espada, se levantou para lutar contra Golias. Aí um jovenzinho lá, 17, 18 anos, chamado Davi, aquele jovenzinho que chegou lá no campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos, ele ouvindo aquilo que aquele gigante estava falando, ele disse, esse homem aí, ele não está falando contra Israel, ele está falando contra o Deus de Israel. E ele se apresentou para Saul. Saul de início não queria mandar, os seus irmãos o repreenderam, mas Saul vê nele coragem, acaba mandando ele, dizendo, bom, já que ninguém vai esse jovem mesmo, e a Bíblia diz que um menino, queridos, um menino, um jovem, venceu um gigante. Então, o segredo todo de nós vencermos os gigantes da nossa vida é entendermos que não somos nós que lutamos apenas, é Deus. É o Senhor Jesus, a luta não é nossa, queridos. A luta é do Senhor Jesus Cristo. Então, termino dizendo esta live para você. Jesus te escolheu para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não aceite derrota na tua vida. Não aceite. Lute pela tua esposa, lute pelo teu esposo, lute pelos teus filhos. Lute pela tua casa, lute pela tua saúde. Lute pelo teu trabalho. Continue firme, porque Deus estará te dando vitória em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de cumprimentar aqui a Tere Souza lá, de Rosário do Sul, minha prima. Deus abençoe, Tere. Deus abençoe tua família. Gostaria de cumprimentar também a irmã Denise Ramos. Deus abençoe, irmã Denise. Irmão Odenir, Deus abençoe. Roger, o Francisco. Enfim, todos os que estão entrando aqui, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Queridos, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus. Creio nessa palavra que foi ministrada. Vocês são mais do que vencedores. Não aceitem nada menos do que a vitória na vida de vocês. Não importa a luta que está sendo travada na tua vida hoje. Não importa a luta que está sendo travada. Não importa o gigante que se levantou contra você. Você já venceu em Cristo Jesus. Apenas te coloque numa posição de soldado, de guerreiro, de guerreira. Não retroceda um passo para trás. Encare os teus inimigos e Deus vai estar te dando vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. O James também, Deus abençoe, James. Fica na paz de Jesus. Amados, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.